Atenção! Esse episódio contém gatilhos de medo da morte ou do desencarne. Como já sabemos, a morte ou desencarne não é o fim, mas sim uma transição, um ponto de inflexão na jornada eterna do espírito. Mas por que será que evitamos ou tememos falar desse dia que acaba sendo a única certeza concreta que temos sobre o nosso futuro? O tema de hoje é um convite à reflexão. Por que tememos o dia do nosso desencarne? Papo místico. Oi, o meu nome é Quitéria Dark e por mais que eu estude e me esclareça sobre esse tema, não tem jeito. Quando eu penso nesse dia, dá um mini desespero que passa em seguida. Meu nome é Gabriel Menezes e confesso que eu nunca tive medo da morte. Mas, desde que eu conheci a minha amada esposa, Quitéria Dark, confesso que eu quero passar nessa vida ainda muitos anos de vida. E é meio blasé isso, porque quando as pessoas falavam, ai que bonitinha, as pessoas ali envelhecendo juntas, eu falava, ai que coisa chata, os dois velho, feio, eu não quero envelhecer e ficar assim. Mas hoje eu me vejo, assim e almejo e sonho, então eu sinto mais medo da morte hoje do que eu sentia antes, eu confesso. Eu acho que até um processo de amadurecimento também, né? Sim. Você já pensou em como será o seu desencarne? Bom, o tema de hoje é um assunto que quase ninguém gosta de falar, mas nós gostamos de falar sobre assuntos complexos. Nós sabemos que não existe morte, só existe vida. Vida depois da vida. Mas por que tememos tanto esse dia? E qual é, afinal, o propósito de desencarnar? Pois é, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. Contagem regressiva, o medo da morte e os tipos de desencarne. Uau, que interessante, né? É, porque de meio fato... mórbido, mas é também de esclarecimento, claro, né? é uma contagem regressiva. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia que a gente passa aqui é uma contagem regressiva para o nosso desencarne. A morte traz uma reflexão também. Claro, e isso é assustador? É assustador. Se você não está aproveitando bem o seu tempo aqui. É isso que eu ia falar, porque ela é dual, né? É algo que você teme chegar, mas ela também te faz aproveitar cada momento. Porque você dá mais valor à vida. Total. Não então, qual é, afinal, o propósito do desencarne, né? Para que ele serve? É um tema profundo, mas eu resumiria da seguinte forma. Acredito que o desencarne, ele marca aí o término de um capítulo na história do nosso espírito, né? Permitindo também uma reflexão, uma avaliação e também o descanso antes de mergulhar novamente no fluxo da reencarnação e da roda de Sansara, né? É verdade, tem essa roda eterna que gira, né? Exatamente. Então, cada vida é uma oportunidade, né, para o espírito enfrentar desafios, claro, superar fraquezas, desenvolver virtudes. Essa é muito boa. Com o desencarne atuando como um portal entre as fases desse processo evolutivo. Para muitos, o desencarne é até um momento ali de descanso, de recuperação, preparação, educação para poder vir para uma próxima vida mais esclarecido. Outros, o desencarne também serve como uma expiação. A gente vai falar, né? Dos tipos de desencarne, né? Mas afinal de contas, o que é o desencarne? Eu acho que quase todo mundo que escuta a gente já sabe o que é o desencarne. O nome, vamos olhar assim, semanticamente. Desencarne, né? Sair da carne. Sair da carne, né? Ou de forma mais poética, talvez seja uma mudança de estado. Sei lá. Mas é interessante a palavra desencarne porque morte, ela tá dentro do consciente coletivo muito Morreu, forte, acabou, né? Como algo fim, acabou, né? O desencarne é essa proposta diferente, Sim, né? exato. É como eu estava comentando, é uma mudança de estado. E essa mudança de estado, ela revela
a continuidade da vida em outra dimensão. E essa é a parte bonita do desencarne e não da morte. Exato. Né? Porque, sim, o desencarne é uma transição natural e estreitamente necessária para o progresso do nosso espírito. Pois cada um de nós carrega ali os frutos das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Das nossas emoções, que foram cultivadas durante a nossa vida. Então, o momento do desencarne representa tudo isso. Representa essa transição do mundo físico para o mundo espiritual. Representa um momento de reflexão, né? De tudo que a gente fez, tudo que a gente cultivou durante a nossa vida. E eu acho que tantas pessoas têm tantos medos do desencarne, não só por deixar na Terra ainda os seus entes queridos e amados, você ama, né? Aí, mas também pela incerteza do que vem depois. Exatamente, né? É importante a gente observar que tudo tem um ciclo aqui, ao próprio planeta, dentro das causas naturais, né? Por exemplo, uma folha, ela nasce no galho, depois ela cai, ela seca, murcha, deixa parte do seu conteúdo orgânico para a terra, que renasce como seiva vida na árvore, que nasce outra folha. Tudo é assim, tudo é cíclico. O animal que morre, que vai para o solo, que serve como adubo para mais vida orgânica, matéria orgânica, bactérias, diversos seres, protozoários que também regulam a vida num certo nível, né? Então é importante a gente observar que não só a jornada espiritual, mas a vida como um todo é um ciclo contínuo de nascimento, vida, morte e renascimento, onde cada ser vai aos poucos dando um passo em direção à sua evolução. Dentro da própria teoria evolutiva de Charles Darwin, é nesse processo de renascimento e reconstrução de um ser que ele vai se aprimorando para lidar com os desafios do ambiente e das intempéries, né? Que um ser vai se desenvolvendo organicamente melhor para lidar com as mudanças climáticas ou mudanças no contexto natural, ambiental do mundo, né? Claro. Então tudo é assim. Aqui na Terra é assim, com esse exemplo da folha que cai, que morre, renasce e traz vida de novo, né? E no espiritual é a mesma coisa. Claro. E essa contagem regressiva, né, que a gente comentou para o nosso desencarne, no qual todos nós estamos inseridos, não deveria ser um tabu ou um tema de tristeza. Apesar de que falar isso e viver isso são coisas bem diferentes. É verdade. Mas deveria ser uma parte integral da nossa jornada espiritual, principalmente pela importância que a gente deve dar a cada momento vivido, né? Viver o presente e não ficar pensando ali, ai meu Deus, como será que eu vou desencarnar? Eu já pensei. Exatamente. Várias vezes. Quanto mais conhecimento, mais questionamento, não é mesmo? É verdade. Mas é curioso, né? Existem, né? E ainda, mas era mais comum no passado, povos que se preparavam para a morte, né? Então, por exemplo, os egípcios, né? Eles se preparavam a vida toda para a morte, né? Tinham pedras para você passar de um mundo para o outro sem problemas. Colocavam essas pedras nas catacumbas. Como é que era o nome? Tumbas dos faraós. Né? Os sarcófagos e tal. Tinha uma visão um pouco até materialista além da conta, né? Claro, que você levava as coisas do mundo físico para o espiritual. Aí enterrava lá com o cavalo, matava o cavalo, enterrava com o cavalo. Casos nórdicos que matava até a família para enterrar junto com o patriarca. Eles eram enterrados todos juntos. Que morria, o patriarca morria, aí matava. Isso é alguns casos relatados na história, tá? São poucos, mas havia. Em algumas tradições ancestrais mais antigas lá dos nórdicos. E aí enterrava com os bens, com ouro. Gente, isso aí tudo ficava... Não é à toa que não levava, porque a gente depois desencavando acha essas coisas e tá aí na Terra, né? Exato. Então, bom senso, né? Mas, enfim, era um nível de consciência daquele povo na época, né? Enfim. Mas, sim, os povos se preparavam para a morte e sempre teve essa crença no pós-vida. Exceto os céticos, né? Mas sempre houve, todas as tradições, essa crença da vida após a morte. Claro. No Valhalla, no sei lá onde mais, que nome de lugares que dão, paraíso, céu, não importa, mas sempre houve essa crença, né? Claro. Bom, mas vamos falar então, quais são os tipos de desencarne? Interessante. Vamos lá então.
No Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns da tradição da doutrina espírita kardecista, podemos deduzir algumas formas pelas quais o desencarne é compreendido. Então, o primeiro tipo de desencarne... Eu acho que esse primeiro é o que todo mundo gostaria, não é? O desencarne natural. Tem dois que eu gostaria. Não gostaria de nenhum, se eu pudesse... Não, mas é impossível não desencarnar. Então, olhando para os tipos de desencarne, vou falar os meus preferidos daqui a pouco. Tá bom. Então, deles é esse primeiro. É o desencarne natural, né? Que refere-se ao desencarne que ocorre após a pessoa ter completado as provas, expiações e missões designadas a ela para aquela encarnação. Esse tipo é considerado um desencarne natural, onde o espírito deixa o corpo físico em harmonia com as leis divinas, marcando o fim de um ciclo evolutivo. Exato. E vai uma curiosidade. Você sabia que para o desencarne do Chico Xavier era planejado uma data? Sim. Né? Uma data não, um período mais prematuro. Não prematuro no sentido... Ele desencarnou com 90 e poucos anos, exato, né? Ele estava Mas era para desencarnar com os 80, com os 70 e pouco. Mas a missão que ele estava fazendo estava sendo tão bem feita e estava sendo tão importante que ele recebeu um saldo, um bônus, né? E foi prorrogado. Ele viveu ali mais... Eu não sei exatamente em números, né? Mas falam que ele viveu ali pelo menos mais uma década além do que estava planejado para ele viver nessa encarnação que ele teve, porque ele estava ali cumprindo uma missão que estava sendo tão bem feita que ganhou hora extra. Claro, e da mesma forma, como ele ganhou um plus, né, tipo uns anos a mais, algumas pessoas, quando fazem muita merda, ganham um bônus a menos. São tirados antes da hora, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É isso aí, exatamente. Outro tipo de desencarne é o desencarne prematuro, que eu acho que vai um pouco sobre isso que eu acabei de falar, né? O que é isso? É a interrupção da nossa vida corpórea por causas externas. Então, pode acontecer devido a acidentes, a catástrofes, a outras circunstâncias também que não estavam previstas ali no nosso planejamento espiritual. E aí, isso também acontece porque muitas vezes vai custar muito mais para a gente ficar encarnado do que a gente ser tirado antes do isso prazo. Acontece muito comum quando a pessoa ela tem ali um determinado plano encarnatório, ou seja, ela veio com uma determinada missão, um determinado trabalho aqui, e a pessoa simplesmente ignora aquilo. Ou tá criando mais karmas do que dharmas. Ou acaba criando mais karmas do que dharmas dentro da visão, né, vamos dizer, hinduísta. Mas é isso, né? Cria mais débitos do que créditos para a elevação da sua alma. Tá no vermelho. Tá no vermelho. E aí, para não piorar a situação, muitas vezes essa pessoa ela pode passar por um desencarne prematuro, acidentes. Às vezes está num lugar que não era para estar e tem uma catástrofe natural e vai junto ali com a leva. Sim. Então, é uma forma, né, de desencarne, né, esse desencarne prematuro. Até no nosso Lar 2 tem uma parte que o cara fala, né, tipo, quando ele tá planejando lá a encarnação dele na Terra, ele fala assim, nossa, mas eu vou falar um negócio aqui para você. Eu quero ser retirado antes do tempo se eu não estiver cumprindo a minha missão. Isso aí, exatamente. E aí, do nada, um dia ele acorda e tá morto. Exato, foi isso mesmo. Não é? Exatamente. Nosso Lar retrata bem isso, o 2. Nosso Lar 2. É o 2. A outra forma de desencarne é o desencarne infeliz e triste por suicídio. Quando uma pessoa voluntariamente interrompe a sua vida. Ela pensa, a vida é minha, se é minha... Tenho meu livre-arbítrio. Tenho livre-arbítrio, não quero viver mais, tira a própria vida. Só que quando você, antes de encarnar, você definiu uma série de aprendizados, lições e coisas que você tinha que absorver. Talvez você precisasse passar por alguns sofrimentos para a depuração da tua alma por conta de outras coisas que no passado você cometeu acumulando débitos. E a melhor terapêutica para a alma é, na condição de encarnado, passar por um certo nível de dor, sempre no contexto da dor que tu causou no outro, em outras encarnações,
para você espiar aquilo. É a forma mais rápida, porém é dolorosa. E tem pessoas que não aguentam o tranco, acabam tirando a sua própria vida. E é visto o suicídio como uma coisa muito séria, não só no espiritismo, mas no catolicismo, no islamismo, no judaísmo, em todas as tradições. Aí todas elas conversam, falam a mesma língua. O suicídio é você violar as leis divinas, violar as leis naturais, porque esse corpo, essa vida foi lhe emprestada, não é sua. Esse corpo de carne físico, ele precisava passar por certos desafios e situações e cumprir certas metas e missões dentro de um período de tempo determinado, e você quebrar isso no meio é você quebrar um contrato, contrato com a consciência maior, né? Então o suicídio ele é considerado um desencarne prematuro por essência, mas ele é provocado pela própria pessoa, onde a pessoa interrompe antecipadamente os desafios e aprendizados previstos para aquela encarnação. E é importante lembrar que o suicídio não precisa ser só direto, né? É indireto também. Então não é só você, sei lá, se jogar de uma ponte e com isso desencarnar, mas é também todas as formas de vício que comprometem o seu corpo físico e reduz o seu tempo de vida na Terra. E muitas vezes usado para a pessoa fugir daquelas coisas que ela precisava encarar e enfrentar. Exatamente. Então a pessoa foge do problema, não resolve o problema enfrentando, se acovarda nas drogas, na bebida, nos excessos para fugir daquilo, e aquilo ainda reduz o tempo de vida dela, né? A gente tem, inclusive, um episódio todo dedicado para isso, a gente nem vai se aprofundar. É o resumo do livro, Memórias de um Suicida. Busquem aqui no campo de busca, se você não ouviu, vai lá e procura, que vale muito a pena. Vale a pena, a gente fez um resumo bem profundo do livro Memórias de um Suicídio De um Suicida. Memórias de um Suicida da médium Ivone Pereira do Amaral. Pereira do Amaral, maravilha. E qual é outro tipo de desencarne? Tem também o desencarne por provas e expiações. O que isso significa? Que alguns desencarnes, eles ocorrem como parte das provas e das expiações que são necessárias ao nosso espírito para que a gente possa evoluir moral e intelectualmente. Então essas mortes, mesmo que elas sejam dolorosas, porque muitas são, né? Por exemplo, com doenças terríveis que a pessoa sofre muito ali antes de fato deixar o corpo físico, elas são de fato difíceis de compreender, mas elas fazem parte do processo de evolução e de redenção do nosso espírito. Então, é o desencarne por provas e expiações. Ou seja, estava definido para um determinado aprendizado que aquela alma desencarnasse dentro de um determinado contexto, num determinado período. Né? Exatamente. Perfeito. E muitas coisas são também doenças ali que são expiatórias também, claro, né? que o perispírito carrega devido a atitudes, e né, excessos em outra encarnação. Em outras vidas, exatamente. Então, um desencarne por provas e expiações, e libertou do corpo físico, é isso, aí né? O perispírito ele está renovado. Isso é muito curioso, porque a gente tem estudado bastante sobre isso. O processo terapêutico do próprio corpo físico sobre o perispírito. O perispírito, para que ele perca uma determinada impressão mental, consciencial, causada por outras vidas, ele precisa passar pela terapêutica do corpo físico, enfrentando, vamos dizer, os resultados das escolhas de outras vidas, para que assim seja aquilo tudo depurado, vivido e sentido, para que quando haja o próximo desencarne, o espírito se liberte daquela condição. Total. Então é muito curioso a gente observar. Um outro tipo de desencarne é o desencarne coletivo. São transições em massa. Às vezes a gente pensa, o coronavírus foi uma espécie de desencarne coletivo. Muitas almas que desencarnaram durante esse desencarne coletivo que foi o coronavírus e muitas outras, vamos dizer, epidemias. É muito complexo, né, falar sobre isso, porque lida com entes queridos, pessoas que nós amávamos que foram embora. Mas muitas dessas almas estavam definidas de desencarnar nesse período.
Outras tiveram seu desencarne prematuro porque não estava seguindo com o seu plano encarnatório. Outras estavam num padrão vibracional que não estava dando e estava acumulando mais débito do que crédito. Uhum. E muitos desencarnes coletivos também acontecem por conta de uma outra coisa que a gente fala pouco ainda, mas é interessante falar, que é o karma coletivo. Uhum. Então, por exemplo, nós encarnamos entre espíritos afins, espíritos no mesmo padrão vibracional que nós, por afinidades também. E muitas vezes você vai lá, encarna vida após vida dentro de um povo que massacrou, perseguiu, destruiu outro povo, né? Então, é muito complexo falar sobre isso, tem que tomar muito cuidado, né? Mas, por exemplo, os conflitos Palestina e Israel, né? Em ambos os lados, esses espíritos estão combatendo e se degladiando vida após vida e não estão aprendendo a lição, perpetuando o ciclo de ódio e de dissensão, ou seja, de separação, perpetuando exatamente o mesmo discurso há gerações e gerações. Eles contra nós, eles são os nossos inimigos e nós somos as vítimas. E os dois lados fazem isso e permanecem nesse conflito geracional. Então, é muito comum que dentro desses conflitos, às vezes a gente olha para uma criança e fala, nossa, mas essa criança é tão pura, tão inocente, por que ela morreu nessa condição? Mas a gente não sabe o que aquela alma ali numa vida anterior fez. Muitas vezes, hoje ela morreu como vítima, mas lá atrás ela foi o algoz. Sim. Ela foi o que matou. Então, se as pessoas não aprendem o que é o elemento que mais quebra ciclos, foi o que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só vai quebrar esses ciclos, Ucrânia, Rússia, Palestina e Israel. Quando essas pessoas quebrarem o ciclo do ódio, parando de se ver como diferente, porque somos todos irmãos. Eu posso falar uma língua diferente, posso ter um tom de pele diferente, mas no final somos todos irmãos, todas almas que querem amar e serem amadas. Então, quando a gente quebra isso, aí quebra a guerra. Então, muitas vezes, esses desencarnes coletivos, eles acontecem por karmas coletivos. Aqui que aquelas almas acumularam juntas, lutando em guerras que eram suas ou não eram suas, e vão ali perpetuando isso, e às vezes acontece desencarnes em massas. E aí podem ter diversos significados espirituais muito amplos, relacionados a ajustes coletivos ou renovações também espirituais de grupos de espíritos. Porque às vezes aqueles espíritos estão numa condição tão ruim, tão ignorante, que já tentou passar pela recuperação, não deu certo, reprovou de ano, não deu certo, continua reprovando a mesma série, insiste em perpetuar o ódio, a destruição, o medo, a raiva, e aí chega uma hora que não dá. Aquele coletivo de outras almas precisa continuar evoluindo. Então essas massas são retiradas, levadas para outros orbes ou condições vibracionais ali compatível com o nível moral deles, para que entre uma nova leva de almas nesse nível mais compatível com o coletivo que está buscando a regeneração. É isso aí. E, por último, e bem importante, inclusive um dos meus tipos de desencarnes preferidos. Lá vem ela. É o desencarne. Então é o desencarne natural e esse agora, né? Eu acho que os dois estão relacionados. É o desencarne natural e o desencarne assistido por espíritos superiores. É o meu ego espiritual falando? Talvez, mas na verdade é o que eu estou trabalhando para ter. Então... é buscar uma bela morte, vamos dizer, uma morte melhor. Ser assistida, ser assistida mas na faz parte você querer algo bom pra você. Claro, não significa que eu mereço, significa que eu estou buscando merecer. É isso aí, é sobre isso. Ter merecimento é buscar o merecimento. Exato. Né? Então, o desencarne assistido por espíritos superiores é uma transição que a gente pode chamar de suavizada. Em alguns casos, especialmente para espíritos que são mais evoluídos, que não é o meu caso ainda, ou que cumpriram também de forma exemplar ali as suas encarnações, as suas missões na Terra,
esse desencarne ele pode ser assistido por espíritos superiores, facilitando essa transição para que seja uma transição mais pacífica para o plano espiritual. É muito comum acontecer, por exemplo, relatos lá do Chico Xavier, do desencarne dele, que ele foi assistido por muitos espíritos superiores. Falam que até Jesus estava no desencarne dele. Eu já ouvi coisas sobre isso, né? Até onde isso é real, a gente não pode afirmar, mas eu não duvido que ele tenha mérito. Eu não duvido que ele tenha tido mérito para isso, não, de verdade. Sem querer colocar o homem no pedestal, porque aqui a gente não acredita em idolatria, não. A gente acredita em respeitar os espíritos que estão mais esclarecidos que nós e usá-los como exemplo, assim como Jesus nos ensinou, seguir o exemplo dele para que nos tornemos como ele, né? E espíritos superiores também não são só espíritos assim muito evoluídos, mas se você tem o mérito ali para que, por exemplo, alguém da sua família espiritual que está trabalhando ali no plano, vá lá te receber. Que está numa condição mais esclarecida que você. Numa condição mais esclarecida. E aí, obviamente, você precisa ter mérito para isso, né, para que isso aconteça. E você precisa também ter esse tipo de familiar. Nas experiências de quase morte, a gente também tem um episódio sobre isso, né? Falando de experiências de quase morte, é um dos relatos mais comuns de pessoas que quase fizeram a passagem, mas por contratos espirituais ainda não cumpridos, uma nova oportunidade que foi dada para poder ali cumprir com as missões ou sanar os débitos pregressos. Muitas almas, porventura, elas relatam, né, pessoas que quase foi, mas não foi, elas relatam um ente querido, né, vindo, uma pessoa que já faleceu vindo conversar com ela e falando, olha, não é a hora, você precisa continuar, você precisa voltar. Esse é um exemplo, porque há muito aquela crença, né, de que nós somos recebidos por anjos. E essas pessoas não deixam de ser anjos. Claro. Elas estão nessa condição. O conceito de anjo, né? O conceito de anjo, ele é amplo, né? É importante a gente observar. Então, às vezes, essas pessoas elas estão numa condição ali um pouco mais esclarecida, foram antes que a gente, já passaram ali por uma educação, por um processo de esclarecimento, estão mais emocionalmente equilibradas para nos receber e nos trazer alento no momento que a gente fica muito vulnerável, né? E ali nos receber de maneira pacífica, fazendo uma transição entre a vida e a vida, né? Mais suave, mais pacífica, né? Sim. Então é muito curioso. Inclusive vai ser um filme no cinema que eu esqueci o nome. Foi no trailer do Nosso Lar que a gente viu. Já deve ter saído, Já deve ter saído, inclusive, um documentário lá da Telecine falando sobre experiências de quase morte. Vários relatos de quase morte. E vai passar no cinema, que é incrível. Exatamente. E falando sobre esses relatos médicos, cientistas, falando sobre essas experiências de quase morte e começando a explicar, né, ali a vida após a morte em cima dessas experiências. Tem vários estudos. Então, o que está acontecendo coletivamente agora, né? Cada vez mais aumentando relatos de experiências de quase morte, intercâmbio com espíritos, seres que estão reencarnando com uma lembrança muito vívida de suas vidas anteriores. Isso vai promover um intercâmbio de um esclarecimento maior sobre o mundo espiritual, o que vai fazer com que todas as demais crenças comecem a quebrar seus paradoxos e dialogarem entre si, percebendo que não há uma crença querendo diminuir a outra. Não há ninguém querendo, essa é a verdade. São leis naturais, realidades que estão sendo descortinadas, mas que permite lá que você adore o Deus que você adora, o que for, ou a crença que você acredita. Isso, você só vai se conectar com uma egrégora espiritual, uma família espiritual ali condizente no mundo espiritual com a tua crença, né? Tu vai ser recebido num lugar que converse com a sua crença. Por exemplo, existem colônias inteiras, hospitais espirituais inteiros para receber cristãos da linha mais... de acordo com a crença exatamente, mesmo de cada um, né? Outro para receber islâmicos, outro para receber judeus. A gente vai para colônias, hospitais, escolas no mundo espiritual conectado com espíritos afins daquele sistema de crenças. Sim. O que fala e que une todas essas coisas é o amor, a compreensão do amor, né? É isso aí. Enfim. Bom, gente, em todos esses tipos de desencarne, eu acho que é importante a gente falar, né, e enfatizar a continuidade da vida depois
da morte do corpo físico, não é mesmo? Exatamente. Então, independente da forma como você desencarna, a vida continua. E o desencarne, ele deve ser visto aí como um retorno ao estado original do espírito. É importante a gente comentar isso também. Uma passagem para uma nova fase da nossa existência, não é mesmo? Um momento, quem sabe, de descanso aí, até a gente se preparar para a nossa próxima jornada. Exatamente. Lembrando que a verdadeira pátria, a verdadeira vida, ela é a espiritual. Essa é imutável, é eterna. Você troca de corpo, de roupa, vida após vida, mas a tua essência, a tua alma, ela é a mesma. O espírito, ele é eterno, o corpo é mortal, ele tem data de validade, ele tem ali um plano determinado por um período. Até a gente chegar no nível de consciência, isso na condição de planeta ainda que estamos vivendo. Um planeta de provas e expiações migrando para um planeta em regeneração. Mas nos planetas superiores, já não há mais esse intercâmbio intenso de vida entre vida. Você já chega num nível de sutileza, quase de espírito, vamos dizer assim, né? Quase de alma. E assim, muitos orbes, esse processo de desencarne, ele não acontece da maneira como conhecemos. E nem é doloroso. Muitas vezes é festejado como uma passagem, né? Sim. Uma passagem muito desejada e buscada, né? Sim, e inclusive alguns povos nas tradições orientais celebram, ao invés de se entristecer com a morte, celebram, exatamente. Bom, é isso. Vamos para nossa roda mística? Bora lá. Bem-vindos à nossa roda mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa roda mística. E, gente, nós estamos no episódio 99. Pois é. 99. 99 mais um dá o quê? 100! Exatamente, vamos chegar no nosso 100º episódio na semana que vem. Sim, e vai ser aí edição especial. Pois é, verdade. Edição especial de 100 episódios. Uau! Exatamente. É muito episódio, não é mesmo? Nós vamos estar numa viagem, né? Inclusive uma viagem muito celebrada e desejada por ambos. Vamos estar conhecendo o Peru, passeando por lá. Então vamos gravar um episódio especial sobre esse tema. E se você quiser acompanhar um pouco da nossa viagem, todo o conteúdo também que eu vou estar gerando sobre os sítios arqueológicos, os passeios, os incas, entre outras tradições que a gente vai conhecer lá, que a gente vai ter a oportunidade, acompanha a gente lá. Hoje o seu tá privado, né? Mas o meu tá aberto. Professor, não, mas só me pedir pra seguir lá que se for gente fina, eu deixo. Ah, exatamente. Tem que passar pelo filtro. O meu não tem filtro, o meu é aberto, é público, né? Então, né, professor Gabriel Menezes e Quitéria Dark. Não, é Kedark. Isso. Kedark. Lá no Instagram a gente vai estar postando bastante coisa e vamos gravar o 100º episódio de lá com essa temática inca, que era um povo extremamente espiritual e evoluído, que viveu numa determinada época através dos Andes, as tradições andinas. Então a gente vai estar lá bebendo na fonte para trazer conteúdo rico para vocês. É isso aí. E aí, falando sobre a nossa roda mística de hoje, né? Falamos aí sobre contagem regressiva, o medo da morte, os tipos de desencarne. E olhando... contagem regressiva pro 100º episódio também. Contagem regressiva pro dia do desencarne, credo. E contagem regressiva pro 100º episódio, não é mesmo? Mas falando especificamente do que a gente vai indicar sobre o tema de hoje, né? Para que vocês possam se aprofundar um pouco mais também nessa temática. Tem um livro incrível do Chico Xavier, ele chama A Vida no Mundo Espiritual. É uma sequência de livros aí, tem o Nosso Lar, tem outros também que agora eu não me lembro. A Vida no Mundo Espiritual é uma sequência de livros. É o último livro, se eu não me engano, dessa sequência. Tá, porque tem o Nosso Lar e tem outros livros, né? Exato. Esse A Vida no Mundo Espiritual é o último livro dessa sequência, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. E esse livro, gente, ele aborda a continuidade da vida após a morte e também as lições de evolução espiritual. Então, essa obra, ela gira em torno da história de dois personagens, que é a Evelina e o Ernesto. E esses dois personagens, eles desencarnam e se encontram no mundo espiritual.
E aí eles vão descobrindo que a morte física é apenas uma transição para a nova fase da existência. Então tem tudo a ver com o tema que a gente comentou hoje, não é mesmo? Exatamente. No mundo espiritual, a Evelina e o Ernesto, juntamente com outros espíritos, passam por processos de aprendizado e cura, refletindo sobre ações e escolhas feitas durante a vida terrena. E aí eles enfrentam desafios, superam antigos ressentimentos e aprendem lições valiosas sobre o amor, o perdão e a responsabilidade. Um pouquinho diferente do livro Violetas na Janela, que retrata um espírito um pouco mais esclarecido. Né? Tem o Violetas na Janela e o segundo eu não lembro a sequência. Vivendo no Mundo dos Espíritos. Vivendo no Mundo dos Espíritos. O primeiro é Violeta na Janela e o segundo é Vivendo no Mundo dos Espíritos. Inclusive, esses dois livros estão adaptados no formato de radionovela de forma primorosa, muito bem feito. Você encontra no YouTube, com atores fazendo vozes diferentes e relatando o livro todo mesmo. Dá 10 horas, né? Mais ou menos, ou um pouquinho muito mais, bom. Cada um desses livros de radionovela. Então, vale muito a pena. Só que a Patrícia, né? Que é esse espírito que desencarna lá do Violetas na Janela, é um espírito um pouco mais puro, um pouco mais esclarecido. Sim. Então ele passa por desafios ali de aprendizado também, mas nada muito não foi profundo. Umbral, foi recebido. E já vai muito ali para a escola, e daí já começa a trabalhar e tal. Esse não, são espíritos um pouquinho mais arredios, que tem ali seus ressentimentos e rancores, e passam por um processo terapêutico ali, né, de esclarecimento, né? E aí o livro inteiro, basicamente, ele enfatiza a importância da reforma íntima e também do nosso esforço na jornada evolutiva. E eu acho que ele deixa muito claro como que as nossas atitudes, né, e as decisões que a gente toma na Terra têm impacto direto na nossa trajetória espiritual, inclusive depois do desencarne. E a vida continua. É, né? Verdade. Ele oferece essa visão consoladora e esclarecedora da morte, destacando a misericórdia divina e a justiça nas leis que regem a vida, reforçando, é claro, a ideia de que o amor e o aprendizado continuam além do plano físico. Vale a pena a leitura, a gente sempre está indicando ouro para vocês evoluírem espiritualmente. E eu confesso, pra gente também, aqui em casa a gente tem uma conexão muito grande com a literatura, seja na forma de livro ou principalmente devido à correria que ambos estamos. Às vezes a gente gosta de arranjar uma viagem aleatória de carro para bem longe e aí a gente vai... Para ler livros, para ouvir pra gente ouvir radionovela, ouvir algum audiolivro no caminho. E são momentos, acho que a viagem muitas vezes no carro é muito mais emocionante e feliz do que chegar lá no destino. Chegar no destino. Às vezes chega no destino, armadilha de turista ou perrengue chique. Mas é isso, mas às vezes o caminho é melhor do que o destino. Exatamente, e a gente vem aprendendo muito e eu confesso assim, quando a gente fica um tempinho sem se conectar com esse tipo de conhecimento, a alma parece que murcha. E eu falo, precisamos de uma viagem. Mas não é que precisamos de uma viagem, precisamos de um caminho longo e nada para fazer para tentar se concentrar. 100%. Porque a viagem, eu não sei você, mas dirigindo ali na estrada, geralmente é eu que dirijo, mas ali na estrada, na paisagem, ali no caminho. É relaxante, É relaxante, né? A mente desliga das preocupações. Em casa você tem 45 distrações. Então não é gato, a mesma coisa. É TV, Netflix, um monte de coisa. É o celular. É cachorro. Então aí a gente acaba não conectando, né? Mas eu acho que, assim, eu recomendo para vocês, entrem nesse mundo maravilhoso dos podcasts que falam de espiritualidade, como o nosso, das radionovelas, dos audiolivros. Gente, é maravilhoso. Eu me emociono várias vezes. Nossa, Memórias de um Suicida. 25 horas de audiolivro. Vocês vão precisar de uma viagem longa, mas assim... A gente foi pra Criciúma pra conseguir terminar esse livro. Fomos pra Criciúma, quer dar umas inclusive... 13 horas de viagem e mais 13 volta. 16. 16, olha só. Aí deu para ouvir mais um ou dois, né? Exatamente. Então, foi uma viagem muito proveitosa. Não só porque a gente pôde ouvir Memórias de um Suicida, mas também por causa que a gente foi ver a irmã Cristiane, que é uma Salve, irmã Cristiane, que tá sempre ouvindo a gente. Mãe espiritual pra nós, então... Isso aí, beijo pra senhora, saudade, viu? Bom, gente, a gente fica por aqui. Aguardem o 100º episódio, porque ele vai ser especialíssimo. Vai ser sim. E eu vejo vocês na semana que vem. Nos vemos na semana que vem, até mais.